Aleph. Pai do Senhor, Deus abençoe, bem-vinda, irmã Cida. Pai do Senhor, bem-vinda. Pati Alves, Deus abençoe, bem-vinda. Areno Ângelo, bem-vindo, Deus abençoa. João Antonino, Pai do Senhor, bem-vindo. Vanilda Ferro, Deus abençoe, bem-vinda a mais um culto no lar. Pai do Senhor, Deus abençoa. Pai do Senhor, Pati, Deus abençoa. Hoje, quarta-feira, irmãos, daqui a pouco, nós vamos meditar na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Capítulo de número 15. É mais um culto no lar, né, irmãos? Todos os dias nós estamos nos encontrando aqui no culto no lar, trazendo uma palavra de Deus para o coração de todos aqueles que estão conosco, e Deus tem nos abençoado no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Acredito que hoje não será diferente. Deus tem uma bênção especial para a vida de todos nós, e no final do nosso encontro aqui no culto no lar, nós estaremos orando com todos os irmãos, buscando a Deus em favor de todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, viu? Giovana e Geraldo, Pai do Senhor, Deus abençoe, bem-vinda. Irmã Aline Nunes Carvalho, Pai do Senhor, Deus te abençoe, muito bem-vinda, em nome do Senhor. Nós só estamos dando um tempo aqui, irmãos, para que chegue mais alguém, para acompanhar a palavra de Deus do começo até o final, em nome de Jesus. Renato Assis, a paz do Senhor, irmão Renato, Deus abençoe, em nome de Jesus, muito bem-vindo ao culto no lar. Deus te abençoa, viu? Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Fiel é Deus, irmãos, que não nos deixa ser provado além daquilo que podemos suportar, mas antes também com a provação nos dará o escape. José Neto, a paz do Senhor, Deus te abençoa. Valdeir Mendonça, paz do Senhor, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Renato. Estamos procurando aqui melhorar a cada dia para os irmãos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Alexandre Fernandes, a paz do Senhor, Deus abençoe você em nome de Jesus e toda a sua família. Marcélia Maria, Deus abençoa você e sua casa em nome de Jesus. São bem-vindos ao culto no lar. Daqui a pouco, irmãos, nós vamos meditar em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 3. Eu acho que é o 3 mesmo, não tenho certeza não. É o 3. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Poderoso é Deus, irmãos, para nos guardar e nos livrar de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Ô Josimar, paz do Senhor, irmão Josimar, Deus abençoe você, irmã Niela, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe você, Pai do Senhor, irmão Adilson Albuquerque, Deus te abençoe em nome de Jesus, bem-vindo ao culto no lar. Deus te abençoe, irmão Adilson, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, fique aí, ouça a palavra que nós temos para vocês nesta noite. Temos uma palavra de Deus para o coração de todos vocês em nome de Jesus. Vinícius Venâncios, presbítero da igreja, paz do Senhor, Deus te abençoa em nome de Jesus Cristo. Bem-vindo ao culto no lar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel, amados e queridos irmãos, em todos os seus caminhos. A Bíblia, ela nos dá essa certeza que o Senhor é fiel. Sônia Lúcia, paz do Senhor, Deus te abençoa. Em nome de Jesus, bem-vinda ao culto no lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Deixa eu falar um pouco com os irmãos enquanto alguém vai chegando ainda.
Eu estava, meus amados irmãos, agora mesmo falando com o Senhor em oração, orando a Deus, e Deus colocou algo no meu coração. Eu cuido ser da parte de Deus, viu? E o que é que veio ao meu coração? Nós vamos estar avisando os irmãos, estou dizendo especialmente os nossos irmãos, e vamos estar marcando, irmãos, um horário aqui, um horário aqui para nós estarmos fazendo um culto de oração em nome de Jesus. Então nós vamos entrar na live aqui e orar com os irmãos, viu? Estarmos orando, buscando a Deus, todos juntos, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Vamos marcar isso porque o Senhor tem colocado isso no nosso coração. Marcos Henrique, Marcão lá de Ipiaçu, Deus te abençoa no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ler a Bíblia, irmãos, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, não quero ser cansativo. Lavive Muniz, Pai do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. Gleidson, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ler, irmãos. Glória a Deus. Quem tiver uma Bíblia aí, irmãos, e puder, pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia e se possível, fique com ela, em nome de Jesus aí nas mãos, para a gente poder estar, em nome do Senhor Jesus Cristo, aprendendo juntos a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu só dar uma baixadinha aqui no meu celular aqui, porque eu estou achando que ele está muito alto. Aí, glória a Deus. Agora deu certo. Louvado seja Deus. Então vamos lá, irmãos. Se você tem uma Bíblia, pegue uma Bíblia aí, em nome de Jesus, e vamos estar meditando juntos na primeira carta do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios. Pai do Senhor, irmã Gilca, bem-vinda ao culto no lar, em nome de Jesus. Vamos meditar, irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15. Quem congrega comigo já ouviu eu muitas vezes falando nesse texto, eu trazendo uma palavra neste texto, né? Mas eu acho que Deus tem algo novo para o nosso coração exatamente aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Então você já deu tempo de você pegar a sua Bíblia, eu creio que você já está com a sua Bíblia, eu creio que você já está compartilhando esse vídeo para que os seus amigos possam também acompanhar conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais este culto no lar, em nome do Senhor. Vamos lá então, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 4, versículo 5, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez mais por 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos e amigos, eu quero estar trazendo uma palavra para vocês dentro desse texto que eu acabei de ler, para que a gente se intere acerca de algumas verdades contidas aqui, viu? Em nome do Senhor Jesus. Se você, porventura, tem em sua mão a sua Bíblia e uma caneta, eu gostaria que você grifasse aí no versículo de número 3 e no versículo de número 4, a seguinte palavra: Escrituras. Escrituras. Grife aí, porque isso é muito importante, em nome do Senhor Jesus. Viu?
Escrituras. Depois, tendo grifado Escrituras, eu quero que você grife: morreu, sepultado e ressuscitou. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Feito isto, irmãos, eu quero dizer a vocês que Paulo, ao escrever aqui o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele estava aqui tendo ou alertando a igreja acerca de alguns falsos ensinamentos que estavam entrando na igreja, em especial dos saduceus, que pregavam, diziam que Jesus Cristo não havia ressuscitado e que não haveria ressurreição de mortos, nem naquela época e nem em época alguma. Então Paulo, ele entra combatendo este falso ensino que está atrapalhando a igreja do Senhor Jesus. Só que Paulo, quando ele fala o verso de número 3 e o verso de número 4, nos declarando três coisas importantíssimas acerca do Evangelho e acerca da salvação, o apóstolo Paulo faz questão de nos avisar que o que ele está falando é segundo as Escrituras. Então vamos ver aqui. Ele diz o seguinte: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: o que eu vos tenho ensinado é segundo a palavra de Deus. Valdemar Santos, a paz do Senhor, irmão Valdemar, Deus abençoe o senhor. O que eu vos tenho ensinado é segundo as Escrituras, é segundo a palavra de Deus. Por que que Paulo, ele fala duas vezes, quase que no mesmo versículo, né? De um versículo para outro, ele fala duas vezes sobre as Escrituras, a Bíblia, testificar sobre a morte, sepultura e ressurreição do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque o que os saduceus estavam ensinando, que não haveria ressurreição nem de Jesus e nem de nenhum irmão, não tinha apoio nas Santas Escrituras, não tinha apoio na palavra de Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: que se alguém vier vos ensinar alguma coisa, ou alguém vier pregar um evangelho que não está de acordo com a santa palavra de Deus, que não está de acordo com as Escrituras sagradas, Paulo diz que não é para dar ouvidos a esta mensagem. Paulo diz: olha, se o que a pessoa, o pregador, ou o ensinador está te passando não tem apoio nas Escrituras, então não receba como palavra de Deus, não receba como palavra do Senhor, viu? Não receba assim. Glória a Deus. É isso que ele está falando. E em contrapartida, Paulo está falando o seguinte: o que eu estou ensinando a vocês, isto sim é de acordo com as Escrituras. Isto sim é de acordo com a palavra de Deus. E você vai ver aqui que Paulo chegou a dizer o seguinte: eu tenho testemunhas de que o que eu estou falando é verdade. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele não participou, ele não viu o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo não conviveu com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele não viu Jesus ressurreto. Estou dizendo, não é aquela visão que ele teve a caminho de Damasco, porque aquela visão nem ele entendeu ela direito. Uma hora ele fala que ouviu uma voz e viu um vulto, e viu uma claridade muito grande. Outra hora ele fala que viu, mas não ouviu.
ele ficou um pouco desnorteado naquela experiência dele. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: Paulo não participou do colégio apostólico nos dias de vida do Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, ele disse o seguinte: eu tenho testemunhas que estiveram com ele, que viram ele ser crucificado, sepultado e o viram depois na ressurreição. Nós vamos ver isso aqui mais tarde, viu? Jair Alves, sobrinho, Pai do Senhor, Deus te abençoa. Bem-vindo ao culto no lar. Mas Paulo começa dizendo estas verdades acerca da salvação no Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Mandelícia Marques, paz do Senhor, Deus abençoa, bem-vinda, viu, ao culto no lar. Então Paulo, o apóstolo Paulo diz: olha, eu quero dizer a vocês que o meu evangelho baseia-se em 3 verdades. O evangelho que eu vos tenho pregado baseia-se em 3 verdades. E a primeira é esta: Cristo morreu por nossos pecados. Irmãos, isso é tremendo. Quando o apóstolo Pedro tem uma revelação de quem é Jesus, ou Cristo, o apóstolo Pedro, então, ele diz que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Em outras palavras, ele é o Salvador, ele é o Eterno. A Bíblia diz que ele é antes de todo princípio. E ele é eterno, ele não tem princípio e nem fim de dias. E a Bíblia fala mais coisas gloriosas acerca de Jesus. E Paulo então diz o seguinte: olha, a minha mensagem está firmada, alicerçada nisso. Cristo Jesus morreu para nos salvar. Cristo Jesus morreu em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados. Lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, deixa eu ver se é isso mesmo, lá no capítulo, deixa eu ver se é isso aqui, glória a Deus, deixa eu ver onde eu estou aqui. Paulo, ele escreve o seguinte, verso 7, deixa eu ver. Não, eu errei a referência aqui, irmãos. Não é essa aqui não, né? Mas Paulo diz o seguinte, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então aqui Paulo, ele está nos citando, é porque eu lembrei de um texto aqui, fui procurá-lo, mas não está lá onde eu pensei não. Paulo está dizendo o seguinte, que o evangelho que ele nos prega está firmado em cima de 3 verdades. E a primeira é que Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Isto é uma verdade que nós devemos guardar em nosso coração. Não é que Jesus tenha morrido porque nós éramos bons. Não é que Jesus tenha morrido pelos bons, porque ele mesmo disse que pelos bons alguém possa ousar morrer, mas ele não, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Sendo nós ainda pecadores, sim. Agora eu encontrei o texto que eu queria ler lá, é 1 Coríntios capítulo 2, versos 1, 2, diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Eu não quis saber outra coisa, senão pregar a vocês Jesus Cristo, crucificado. Então Paulo, ele traz a morte de Jesus Cristo como a solução para o pecador.
Abra sua Bíblia bem rápido aí, em Romanos capítulo 5 e o versículo de número 6. Romanos 5 e o versículo de número 6. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aí. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Quando é que Jesus morreu por nós? O interessante é que Paulo diz o seguinte, que Cristo, olha, preste atenção nisso. Paulo diz, porque Cristo, estando nós ainda fracos, estando nós, ele se incluiu, ele incluiu todo o colégio apostólico. Aí ele continua, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Por quê? Porque quando Paulo ouviu a mensagem que a morte de Jesus podia salvar, Paulo ainda era um ímpio pecador. Você entendeu? Então, Cristo Jesus, estando nós ainda fracos, não é que Cristo morreu por pessoas que estavam tendo uma vida exemplar, nada disso. Cristo morreu pelos fracos. Verso 6, verso 7, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando é que Cristo morreu por nossos pecados? Quando ainda não perguntávamos por Ele, quando ainda não o servia, quando ainda nós não o adorávamos, nós ainda estávamos vivendo em nossos delitos e pecados, quando Cristo Jesus morreu por nós. Quando Ele morreu por todos nós. Agora você imagina, é o que Paulo diz aqui. Se Ele, quando nós éramos pecadores, morreu para nos salvar, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira que está por vir. Glória a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, o evangelho de Paulo, ele estava alicerçado, baseado em cima dessa primeira grande verdade, essa primeira grande coluna do evangelho. Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Dá para imaginar isso, irmão? Que Cristo morreu para salvar a sua vida? Olha o quanto isso é importante. Leia comigo Romanos 8 e verso 34, só para você ver isso aí. Romanos 8 e o verso de número 34. A Bíblia diz assim, eu vou ler o 33 para a gente entender. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode condenar aquele por quem Cristo morreu? É o que Paulo está dizendo. Então, se nós cremos na morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós passamos a acreditar que Jesus Cristo morreu para nos salvar, que Jesus Cristo morreu para nos dar vida, que Jesus Cristo morreu para nos livrar da lei, da condenação e da morte, então, meus amados irmãos, já não há nenhuma acusação contra aqueles por quem Cristo morreu. É o que está escrito em Romanos capítulo 8 e o versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então, o primeiro grande pilar sobre o qual o Evangelho está firmado é esse: Jesus Cristo morreu para nos salvar,
sendo nós ainda pecadores. Então alguém pode até estar vendo esse vídeo, participando desse culto, não sei, e pode estar pensando, mas eu sou um pecador, eu sou uma pessoa que estou praticando coisas que desagradam a Deus, eu tenho feito coisas que entristecem a Deus. Então o evangelho é para você que está se sentindo perdido, que se sente o pior de todos os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, disse Paulo, dos quais eu sou o principal. Glória a Deus. Jesus, ele veio para salvar, para libertar aquele que está vivendo no emaranhado de pecados. Amém? Glória a Deus. Vai aí agora sim, agora é 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Abra aí a sua Bíblia, em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o verso de número 14. Olha o que ele diz. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus! O que é que Paulo está tratando conosco? Está dizendo o seguinte: se Cristo morreu por todos, Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, Cristo morreu por nós, Cristo morreu por todos os homens, por todas as mulheres que creem nele. Se Cristo morreu por todos, logo todos nós morremos em Cristo. Todos nós vivemos o novo de Deus, porque morremos com Cristo. E se nós morremos com Ele também reinaremos, com Ele também viveremos. Não é verdade? Renato está colocando os versículos aí para vocês lerem. Glória a Deus. Então Cristo Jesus, irmãos, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é a primeira grande coluna do Evangelho. Cristo Jesus morreu por todos. Logo todos morreram, todos agora morreram em Cristo Jesus. E é claro, então agora estamos em Cristo Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, disse o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Vamos para a segunda verdade sobre a qual o Evangelho está firmado. Louvado seja Deus. Vera Lúcia, Pai do Senhor, Deus abençoa, bem-vinda. Jaqueline Pérez, irmã Jaqueline, bem-vinda, Deus te abençoa. Irmã Silvânia Boaventura, bem-vinda, Deus te abençoa. Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras. Agora o versículo 4 do capítulo 15. E que foi sepultado. Então, amados e queridos irmãos, deixa eu dar uma paradinha aqui. Jesus Cristo morreu por todos nós, porque todos nós, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Pai do Senhor Marcione, bem-vindo ao culto no lar, sendo justificados gratuitamente por Jesus Cristo nosso Senhor. Então Jesus morreu por todos, porque todos são pecadores. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, a Bíblia diz que não há homem que não peque. A Bíblia diz do que queixa o homem, queixe-se cada um do seu próprio pecado. A Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram, amados e queridos irmãos, o Senhor Jesus logo morreu por todos. Morreu por todos, para que todos aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele por quem por eles morreu. Glória a Deus. Sidney Ferreira, Pai do Senhor, Deus abençoe. Irmão, nós não temos entendido isso. A questão aqui é uma via de mão dupla. Vai e vem. Por quê, pastor Ronaldo? Veja bem,
Se Cristo morreu por todos nós, não morreu? Morreu. Então, logo, todos nós morremos em Cristo Jesus. Quer dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Então, todos morreram. Só que todos quanto creem na morte de Cristo e morreram para o pecado em Cristo Jesus, a Bíblia diz, então os que morreram em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, agora não vivem mais para si, mas vivem para aquele que morreu por eles. Então nós agora, amados e queridos irmãos, nós passamos a viver para Cristo Jesus. Ah, mas Cristo morreu por mim e eu creio na morte dele, mas eu vou viver a vida que eu quero viver da maneira que eu quero viver. Não é assim que funciona, irmãos. Aquele que crê que Cristo morreu, agora vive para Cristo e morreu para o mundo. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Olha aí comigo o versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por ele da ira. Ou seremos salvos pela sua vinda, perdão. Seremos salvos pela sua vinda. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Então, porque se nós sendo inimigos, Jesus morreu por nós, agora já estamos reconciliados, seremos salvos da ira. Quem é que vai ser salvo da ira? Não é só aquele que crê na morte de Jesus, é aquele que crê na morte de Jesus Cristo e vive para ele agora. Amém? Não vivo mais eu, mas agora eu vivo para Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agora sim, vamos para a segunda parte, que é a sepultura de Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, outra coisa que nós devemos guardar no nosso coração e devemos acreditar e jamais podemos esquecer é que Cristo Jesus não só morreu por nós, ele foi sepultado por nós. E o que é que tem a ver a sepultura de Jesus? É tão importante quanto a morte de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus foi sepultado, ele ficou sexta-feira à tarde na sepultura, o sábado o dia todo e ressuscitou domingo de manhã, bem pela manhã. Nesse período que os judeus contam 3 dias, Kênia Rita, Pai do Senhor, Deus te abençoa. Nesse período que os judeus contam praticamente 3 dias, Jesus ficou na sepultura. Eles o envolveram no lençol, fizeram toda aquela questão da sepultura, colocaram uma pedra na porta da sepultura, e etc, etc. Colocaram incenso, perfumes, né? Sobre o seu corpo, preparou tudo ali e ele foi sepultado. Carla Lima, Pai do Senhor, Deus abençoa. Só que nesses dias que o corpo de Jesus ficou na sepultura, o Cristo, que é o Espírito dele, ele então não ficou na sepultura. Vamos ver isso, o que aconteceu. Lá em 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3. Olha aí comigo. Carminha Aparecida, Pai do Senhor, Deus te abençoa. 1 de Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 18. Olha aí para você ver. Porque Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Lindinalva Gonçalves, Deus abençoe, bem-vindo ao culto no lar. Vivificado no Espírito. Verso 19.
no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Então, o que aconteceu, irmãos, quando Jesus foi sepultado? O Cristo, que é o Espírito, ele desceu, então, até as regiões mais profundas da terra, para pregar aos espíritos incativos. E ele havia lá no Hades uma separação, lembra da parábola do rico e do Lázaro? De um lado estava Abraão, Lázaro no seio de Abraão, e de outro lado estava o rico sendo atormentado, e havia um abismo no meio. Do lado que estava Abraão, estavam as pessoas que morreram no Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, quem mais? Jeremias, Ezequiel e todos os hebreus que morreram no Antigo Testamento, acreditando que Jesus viria para salvá-los. Só que Jesus não veio enquanto eles estavam com vida, e eles então foram parar no paraíso, que era ao lado do Sheol, do Hades, do Tártaro, como você quiser, que ficava lá no centro, nós falamos assim, da terra, e ficava ao lado do lugar do tormento, só que estavam salvos. E eles acreditavam que Jesus vinha quando eles estavam vivos, mas Jesus não veio, então ficaram lá. Agora, do outro lado, que está o rico pedindo para Lázaro molhar o dedo na água e pingar água na sua boca, está os que morreram, que foram rebeldes, que Pedro falou que nos quais foi pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando na longanimidade de Deus esperava a salvação no dilúvio. Esse povo que não creram, e que não creram na mensagem de Noé, não creram na mensagem dos profetas, não foram salvos na antiga aliança, porque foram rebeldes à palavra de Deus. Estas pessoas estão agora lá no Hades, no lugar de tormento, que ficava ao lado do paraíso. Jesus, então, quando ele foi sepultado, Michel Ferreira, diácono da igreja, Pai do Senhor, bem-vindo, Jairo Nunes Brandão, Deus abençoe, bem-vindo. Então, quando Jesus ele foi sepultado, o corpo ficou na sepultura, mas o espírito desceu até as regiões profundas da terra, e descendo, ele foi pregar para esse povo que foi rebelde. Só que ele não foi levar uma mensagem de salvação para esse povo. Ele foi lá, e a presença dele lá no Hades, a presença dele quando ele chegou lá, a presença dele lá no seio de Abraão, era a mensagem que eles precisavam ouvir. E qual era a mensagem? Vocês não creram, vocês foram rebeldes, e eu vim, e estou aqui agora para buscar Abraão, para buscar Isaac, para buscar Jacó, para buscar Lázaro, para buscar todos os que morreram na antiga aliança, crendo que eu viria para buscá-los. Só que vocês do outro lado aí não creram. Essa foi a mensagem de Jesus. Não foi a mensagem para perdão, nem para salvação. Você entendeu? Por quê? Porque com a morte do homem sela-se o destino. Depois da morte não tem perdão, não tem salvação e nem justificação. É isso que a Bíblia ensina. Então Jesus foi sepultado, o corpo ficou 3 dias na sepultura, e o Espírito, que é o Cristo, desceu às regiões mais profundas da terra para fazer esse serviço, para fazer esse trabalho. Então ele foi lá, pegou Judá, pegou Levi, pegou os 12 filhos de Jacó, pegou as 12 tribos de Israel, ele pegou todo aquele povo da antiga aliança, não é verdade? E acontece que nesses 3 dias, quase 3 dias, se a gente for contar nos nossos dias de 24 horas, que ele foi lá, cumpriu-se então o que está em Efésios 4 e 8. Volta aí para Efésios 4 e versículo 8, olha o que está escrito aí. Pelo que diz, Paulo está pregando, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Verso 9, Paulo diz, ora,
isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. As partes mais baixas da terra. Verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Glória a Deus. Então veja bem, meus amados irmãos, por que a sepultura é a grande segunda coluna do Evangelho do Senhor Jesus? A primeira a morte, a segunda a sepultura. Porque quando Jesus fica na sepultura, o Cristo, que é o Espírito, que é a unção, vai buscar os que creram na antiga aliança. E ele tira o paraíso que está do lado do Sheol, que é a região dos mortos, e ele pega ali, por isso a Bíblia diz, pegou cativo o cativeiro, subindo ao alto, deu dons aos homens. Ele pegou ali os que estavam ali, subiu, e levou para o céu, aonde agora está atualmente o paraíso. Quem morre agora não vai esperar o dia da ressurreição lá no Hades, aonde estava Lázaro e Abraão, não. Agora eles vão subir para o paraíso, porque o seio de Abraão agora está no céu. Amém, irmão? Glória a Deus. Está entendendo? Se tiver, irmão, dê um glória a Deus aí, deixa eu ouvir, em nome de Jesus. Então, por isso, irmãos, é importante a sepultura de Jesus. Por quê? Quando Jesus fez isso, ele deu prova de que, assim como ele não esqueceu aqueles que creram nele na antiga aliança, como é o caso desde Adão até o Novo Testamento. Então, aqueles que creram na antiga aliança, inclusive nessa leva aí, irmão, foi até o ladrão da cruz, viu? Shirley, Mara, Deus abençoe, bem-vinda ao culto no lar. Foi até o ladrão da cruz. Então, esse povo que creu nele, eles creram que ele viria. Então, como ele não veio com eles em vida e eles foram para o seio de Abraão, ele veio para tirá-los de lá e levá-los para o céu, como quem dizendo o seguinte: se eu fui fiel aos da antiga aliança, se eu fui fiel aos do Antigo Testamento, eu também serei fiel aos da nova aliança. Eu também serei fiel aos do Novo Testamento. Se eu não deixei para trás os da antiga aliança, eu não vou deixar para trás os da nova aliança. Se você morrer e ele não tiver vindo, se você for sepultado e Jesus não tiver vindo, a sepultura de Jesus testifica que assim como ele fez com os que creram no Antigo Testamento, ele fará com os que creram no Novo Testamento, ainda que já tenham sido sepultados, ainda que já tenham partido para a eternidade, Jesus não os deixará aqui, nem corpo, nem alma e nem espírito. Ele virá e os levará. Pode ter morrido há 100 anos, há 200 anos, há 500 anos, não importa. Ele virá e os levará para a sua eterna morada, que é na glória celestial. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então tá bom, deixa eu ver quem está aqui. Irmã da Guia, Pai do Senhor. Maurinete Silva, Pai do Senhor, bem-vindo ao culto no lar. Amém, irmãos? Então ele virá e a sepultura nos dá testemunho de que ele foi fiel aos que creram nele na antiga aliança, ele será fiel aos da nova aliança, em nome de Jesus. É o que está escrito em João, capítulo 14, quando ele disse assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei novamente e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Virei novamente e vos levarei para mim mesmo. Quem é que ele vai levar? Aqueles por quem ele morreu,
aqueles que creram na sua morte expiatória, aqueles que não vivem mais para si, mas para aquele por quem morreu por eles. Amém? Glória a Deus. Então, espero que vocês estejam pegando, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Então, a sepultura é tão importante quanto a morte. Embora eu falo isso muitas vezes na igreja, embora a maioria dos pregadores na atualidade pregam de tudo, menos a sepultura de Jesus. Menos a sepultura. Quando deu os 3 dias, ele voltou, o Cristo voltou, que é o Espírito, entrou no corpo que saiu lá de Maria, lá no começo do Evangelho de Mateus, entrou novamente no corpo, e o corpo voltou a viver por causa do Espírito. O Cristo entrou em Jesus e Jesus se colocou de pé de novo. Amém? Glória a Deus. E isso é glorioso para nós, porque assim nós somos também. Glória a Deus. Por que Jesus, ou Cristo, ou porque Cristo, para vir, tinha que ter um corpo aqui na terra? O corpo foi dado por Maria. Maria emprestou o corpo dela para produzir um corpo, para que o Cristo habitasse nesse corpo, que é a unção. Depois você estuda sobre o nome Cristo. Cristo não é nome, Cristo é unção, é espírito. Então, o Cristo veio habitar no Jesus que saiu do corpo de Maria, que veio do corpo de Maria. Então, quem ficou na sepultura foi o corpo. Mas, quem desceu lá embaixo foi o Cristo. Foi o Cristo. Se você olhar aí, olha aí, irmão, capítulo, por isso que eu falei para vocês ficar com a Bíblia aberta. Olha aí no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Cristo. Por que ele fala o Cristo e não fala Jesus? Porque, amados irmãos, ele tinha que colocar as 3 coisas aqui: a morte, a sepultura, que aí o Cristo ia descer, e a ressurreição. Glória a Deus. Aparecida Queiroz, Pai do Senhor, bem-vindo em nome de Jesus. Margarete, José Fernandes, é isso mesmo? Pai do Senhor, Deus abençoe, bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, por isso, irmãos, é importante não só a morte, mas a sepultura de Jesus Cristo de Nazaré. Entendeu? Então deixa aqui eu tentar te explicar uma coisa. Vamos ver se a gente consegue entender. A morte do Senhor Jesus, a Bíblia diz que Jesus morreu por nós pecadores. Não foi isso que nós lemos? Jesus morreu por nós pecadores, por nós. Mas ele foi sepultado e foi até a região profunda da terra por aqueles que haviam crido da antiga aliança. Não foi por nós. Foi pelos os da antiga aliança. Por nós ele morreu. Para da antiga aliança ele foi lá buscar eles. É isso que eles estavam esperando. Não é o que fala no Salmo 2? Não deixará que o teu santo veja a corrupção. O que é a corrupção, irmão? A corrupção aqui, a gente fica pensando, mas o que é essa corrupção do Salmo 2, né? É 2 mesmo? Não sei. Vem para mim, irmãos, aí, vocês que entendem de Bíblia aí. Salmo 2 aí. Não deixará que seu santo veja a corrupção. Aí depois Paulo explica para nós que o Salmo é profético, fala acerca de Jesus. Enquanto os judeus achavam que falava a respeito de Davi. Aí Paulo disse assim, não morreu Davi? E não está até hoje a sepultura de Davi entre nós? Então o Salmo não falava de Davi. Entendeu? Era um Salmo profético, porque Davi viu a corrupção. O que é ver a corrupção? É ver a decomposição do corpo. É experimentar a decomposição do corpo. A carne entrar em decomposição, se apodrecer e ficar então só os ossos. Isso é a corrupção. Olha, o Renato colocou aí o Salmo 16:10.
pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O santo aí é Jesus, não é Davi. Você entendeu? O santo aí é o Cristo. O corpo dele não iria decompor, não iria ver a corrupção. Então ele volta e entra no corpo de novo e levanta da sepultura. E aí vem o terceiro pilar, a terceira coluna do evangelho. Primeira é a morte, 15:3, que eu estou meditando em 1 Coríntios 15:3. Primeira é a morte, segunda a sepultura, que nós esquecemos, que nós não vemos ninguém pregar. Quem aí já viu alguém pregar sobre a sepultura de Jesus? Você já viu, irmão? Você já foi num congresso aí de festa da igreja, que tem lá 2.000, 3.000 pessoas? Você já viu alguém falar, Jesus foi sepultado? E pregar sobre a sepultura de Jesus? Não, irmãos. Porque a sepultura de Jesus é para os da antiga aliança. A morte é para os da nova aliança. Amém, irmãos? Tem gente que não concorda, me fala que eu sou meio doido, mas eu não vejo do outro jeito, não. Aprendi com gente boa. Então vamos aí. Então ninguém fala sobre a sepultura. A sepultura. Por causa disso que eu falei para vocês. E o terceiro pilar, Renata dizia que nunca viu. O terceiro pilar, irmãos, aqui, ou a terceira coluna do evangelho que Paulo pregava, se a primeira é a morte, a segunda é a sepultura, a terceira só pode ser a ressurreição. É o que ele está dizendo aí, ó. Foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então são três coisas, são três partes. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Olha aí no verso 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados, e também os que morreram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Glória a Deus. Então, ele disse, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Mas se Cristo ressuscitou, então ele foi feito a primícia dos que dormem. E cada um vai ressuscitar, verso 23, segundo a sua ordem. Primeiro Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Glória a Deus. Então Paulo agora está falando da terceira coluna do evangelho. Cristo ressuscitou. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você crê que Cristo morreu? Você crê que Cristo foi sepultado? Você crê que Cristo ressuscitou? Esta é a mensagem do evangelho, irmão. Quem não crê nisso nunca alcançará o reino dos céus. Glória a Deus. Mas vamos ver qual é o fundamento disso. Vamos para Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 e o verso 24. Mas também nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou por nossa ressuscitou para nossa justificação. Irmão, então vamos lá. Cristo morreu.
por nossos pecados e ressuscitou para quê? Romanos 4:25. Ressuscitou para nossa justificação. Ressuscitou para nos justificar diante de Deus. Amém? Pastor Arnaldo, quer dizer que se Jesus não ressuscita, não havia justificação? Não, senhores. Só há justificação por causa da ressurreição. O que é justificação? É tornar o culpado justo. Você quer ver isso? Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, sem a ressurreição de Jesus, nós não teríamos paz com Deus. Mas nós temos paz com Deus por causa da ressurreição. Porque com a ressurreição veio a justificação. Glória a Deus por isso. Vamos ler mais, Romanos 8. Romanos 8, versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Ressuscitou e agora está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Primeiro, Jesus ressuscitou para nossa justificação. Segundo, ele ressuscitou para interceder por aqueles que nele creem diante de Deus, no reino do Senhor, no reino de Deus. Está à direita, depois da ressurreição, intercedendo por nós. Quer dizer, você que está me ouvindo, você que está ouvindo esta mensagem, que crê na morte, na sepultura e na ressurreição de Jesus, então você pode ter certeza que ele te justificou e que agora, nesse exato momento, ele está sentado à direita de Deus no céu, intercedendo por nós, homens pecadores, mas lavados e remidos no santo sangue de Jesus. Glória a Deus. E não há ninguém mais que possa interceder por nós. Romanos 10 e versículo 9. Eu vou ler o 8 para você entender. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Então a Bíblia diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Glória a Deus. Esta é a grande importância da ressurreição do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu para nos ele morreu para nos perdoar, ele morreu por causa dos nossos pecados, ele morreu para perdoar os nossos pecados, ele foi sepultado para estar pregando aos espíritos cativos e cumprindo a promessa para os antigos da antiga aliança, e ele ressuscitou para a nossa justificação, para interceder por nós e para nos salvar para Deus, o seu eterno Pai. Amém. Glória a Deus. Rosimar Borges, Deus abençoe minha prima lá em Tutaba, em nome de Jesus. Então veja bem, amados e queridos irmãos,
São três os pilares do Evangelho do Senhor Jesus. Jesus morreu, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou. Mas existe aqui, glória a Deus, glória a Deus. E eu acho que eu vou deixar esse quarto ponto para depois, né? Eu acho que eu vou deixar esse quarto ponto para depois. Antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre as testemunhas. As testemunhas. Por quê? Porque, amados e queridos irmãos, Jesus ressuscitou, mas quem o viu? Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, mas quem o viu? Quem pode testificar dessas coisas? Quem pode afirmar essas coisas? Quem pode? Nós precisamos, e aí Paulo diz, Paulo agora, ele vai falar das testemunhas. Maria de Lourdes, Pai do Senhor, bem-vinda ao culto no lar. Olha o verso 5. Eu estou em 1 Coríntios, capítulo 15, passei pelo versículo 3, passei pelo versículo 4, estou agora no versículo 5. Ele diz assim, e que foi visto por Cefas, por Pedro, e depois pelos 12. Amados e queridos irmãos, primeiro dos discípulos, ao ver Jesus ressuscitado, foi Pedro. Paulo diz isso, que primeiro quem viu foi Pedro. Foi Pedro que viu primeiro, Aparecida, glória a Deus, palavra genuína, amém. Acho que ela está lá em Limeira do Oeste, né? A Aparecida Queiroz. Primeiro foi Pedro que viu, ele foi até o sepulcro. Depois ele precipitou, foi para o mar de Tiberíades pescar. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que a primeira testemunha foi Pedro, ao ver o Senhor ressurreto. Depois, ele apareceu para os 12. Os 12. Glória a Deus. Eu acho que ele diz aqui os 12, porque Matatias não tinha sido escolhido ainda, mas já estava orando com os irmãos naquele dia, né? Então, quem é que viu Jesus ressuscitado? Pedro, João, André, Filipe, né? E mais os outros aí. E ele diz, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor, alguns já morreram. Quem são esses 500 irmãos? Irmão, Jesus, quando ele ressuscitou, ele não foi direto para o céu, não. Ele ficou aqui cerca de uns 40 dias. E ele então recebeu os irmãos, essa notícia foi correndo, e ele teve contato com os irmãos, e ele foi visto por mais de 500 irmãos, que na época de Paulo ainda estavam vivos. Verso 7, depois foi visto por Tiago. Quem é Tiago? Tiago é irmão do Senhor Jesus, que tem um probleminha com Tiago, porque ele estava muito ligado ao judaísmo, né? E teve uns probleminha ali, mas Tiago, irmão do Senhor, também o viu. E depois de Tiago ver, todos os apóstolos, né, o viram reunidos. E Paulo diz, e por derradeiro de todos apareceu a mim, lá no caminho de Damasco, como a um abortivo. É quando Paulo pega a carta dos principais, dos sacerdotes, e vai perseguir aqueles que creem em Jesus Cristo, até matou alguns dele, alguns homens de Deus, né? E acontece que quando Paulo está indo para Damasco, no caminho, um resplendor de luz o cerca, né?
ele cai no chão, e uma voz do meio daquele esplendor fala com ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele grita: quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eis que você ficará cego e não verás a luz do dia. E aí desce aquele sermão todo até que Paulo encontra com Ananias e volta a enxergar, né? Mas aí ele apareceu a Paulo, da chamada de Paulo. E o que acontece, amados e queridos irmãos? Acontece então que o testemunho é verdadeiro. Eu posso crer porque muitos creram, primeiro, que Jesus morreu por nossos pecados. Segundo, Jesus foi sepultado para dar testemunho aos da antiga aliança. E terceiro, Jesus ressuscitou para nossa justificação, para interceder por nós e para nossa salvação. Glória a Deus. Bendito é o nome. É interessantíssimo. A ordem é praticamente essa mesma. Primeiro, ele justifica. Segundo, ele intercede. Terceiro, ele salva. Isso depois da ressurreição, da glorificação, porque a glorificação do corpo é a ressurreição. Nós, por exemplo, eu, você, os que creem no Senhor, vamos ser glorificados. A Bíblia diz que vamos receber o corpo glorioso. Vamos ser glorificados. Quando é que isso acontecerá? Na ressurreição dos santos. Quando o Senhor vier e aqueles que morreram em Cristo ouvirão a voz do Senhor e sairão do sepulcro para a ressurreição da vida eterna. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Então eles dão testemunho que o Senhor morreu, foi sepultado e em breve voltará. Foi sepultado, morreu, foi sepultado, ressuscitou. E agora, amados e queridos irmãos, eu termino dizendo para vocês que não especificamente aqui, mas em outras partes das Escrituras, como na primeira carta aos Tessalonicenses, se você ainda tem a sua Bíblia aí, abra na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, então, fala da quarta coluna do Evangelho, do quarto pilar do Evangelho. Eu vou repetir, irmão, porque eu não canso de falar a mesma coisa. Jesus morreu, foi sepultado, que ninguém fala. Irmão, dificilmente você vai achar alguém para falar da sepultura de Jesus. E ressuscitou. Tem as provas cabíveis que Paulo fala aí. E agora, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, eu vou ler o 9 e o 10, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, a Jesus, que nos livra da ira futura. Qual é a quarta coluna do Evangelho? A volta gloriosa de Jesus Cristo para arrebatar a igreja. Glória a Deus. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses. Vocês se converteram dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e para esperar do céu a seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos. A igreja, amados e queridos irmãos, está alicerçada nesta promessa. Jesus morreu,
foi sepultado, ressuscitou e em breve voltará para nos levar, e nós estaremos para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. E vale aqui a pergunta: você que está me ouvindo, ainda está aguardando a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. Mas olha o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Quando Paulo diz aos irmãos: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Paulo está dizendo o seguinte: o que eu apresentarei para Deus quando Jesus vier nos buscar? Aí Paulo diz: vocês que se converteram pela nossa palavra, vocês são a nossa coroa na volta de Jesus. Paulo está dizendo: Jesus vai voltar para nos buscar e vocês serão as nossas coroas. Glória a Deus. Joyce Borges, Deus te abençoe, bem-vindo em nome de Jesus. E assim por diante, até no capítulo 5, né? Estou partindo para o final aqui. Glória a Deus. No capítulo 2 e verso 13, olha o que Paulo diz: para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Terceira vez que Paulo fala para a igreja de Tessalônica que o Senhor vai vir do céu, assim como ele morreu, assim como ele foi sepultado, assim como ele ressuscitou, e assim como nós temos várias testemunhas disso, ele também voltará para nos arrebatar e nos levar para o seu reino de glória. Pastor Arnaldo, mas ele fala isso 3 vezes? Não, irmão, ele fala mais de 318 vezes só no Novo Testamento. Só no Novo Testamento. Aqui no capítulo 4, e lá no versículo 16, olha o que ele diz, de 1 Tessalonicenses: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e nós seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Amém, irmãos? Glória a Deus! Se você, irmão, está esperando Jesus voltar, se você ainda crê na volta de Jesus, irmão, digita um glória a Deus aí, para eu crer que não é só eu, pelo amor de Deus. Dê um glória a Deus aí, irmão, você que ainda está aguardando a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não quer escrever, se você não quer digitar um glória a Deus aí, olhe para alguém que está do teu lado aí na sua casa com você, ou se você estiver sozinho ou sozinha, mas dê um glória a Deus aí, porque você crê que Jesus morreu, você crê que Jesus foi sepultado, você crê que Jesus ressuscitou, e agora você crê que isso tem testemunha, e você crê que ele vai voltar para te buscar, irmão. Se você não der um glória a Deus aí, tem algo errado, irmão. Glorifica a Deus, porque aquele que há de vir virá e não tardará, diz a palavra. E eu digo mais, irmãos, eu estou crendo que Jesus está voltando por esses tempos, em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Eu ainda, irmãos, estou aguardando Jesus voltar. Eu aceitei Jesus há mais de 30 anos atrás. Há mais ou menos 33 anos atrás,
Eu levantei a minha mão na igreja Assembleia de Deus, ali na 30 com a 21 a 23 em Ituiutaba. Pastor Sebastião Pereira estava ali naquela ocasião. Pastor Leonel Neto estava pregando a palavra de Deus. Eu levantei a minha mão, aceitei Jesus. Fui para frente, recebi a oração dos meus pastores, recebi a oração da igreja. Há 33 anos atrás, eles me disseram: Jesus vai voltar, irmão Ronaldo, fica firme até o fim, aguardando a volta de Jesus. 33 anos depois, irmãos, eu ainda estou aqui pregando e dizendo e crendo e abraçando esta verdade. Jesus Cristo vai voltar, e ainda que eu morra, Ele me arranca da sepultura e me levará para a sua eterna glória, que é a minha eterna morada. E eu ouço uma palavra dessa e não dou glória a Deus, irmão, só se eu tiver desviado, porque glória seja dada ao nome de Jesus por isso. Aleluia, glória a Deus. José Nilson de Oliveira, Pai do Senhor, bem-vindo ao culto no lar. Pastor, não, mas acabou não. Vai para o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu não posso acreditar que nós não estamos crendo, irmãos, que Jesus Cristo está voltando, que Jesus Cristo está vindo para arrebatar a sua gloriosa igreja. Nós não podemos ficar desapercebidos, irmãos. É hora de buscarmos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos levará ao encontro do Senhor. Capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. 5 capítulos de 1 Tessalonicenses, todos os 5 diz: Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua gloriosa igreja. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu já disse isso, irmão, mas acho que vale a pena dizer de novo. Capítulo 1 de Tessalonicenses, versículo 10. Para quem que Jesus vai voltar? A Bíblia diz: e esperar do céu seu Filho. Jesus vai voltar para aqueles que o estão esperando. Para aqueles que o estão esperando. Hebreus capítulo 9. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Jesus virá para aqueles que o estão aguardando, para aqueles que o estão esperando. Vai para Timóteo. Deixa eu ver se é Timóteo também. Deixa eu ver se é Timóteo mesmo. Glória a Deus. Timóteo capítulo 4. Timóteo capítulo 4, versículo 7. É 2 Timóteo, 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, aguardei a fé e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda.
Jesus Cristo vai vir para quem o espera. Jesus Cristo vai vir para quem o aguarda. Jesus Cristo vai vir para quem ama a sua vinda. Glória a Deus. Mas o certo é que ele vai voltar para arrebatar a igreja. Então, meus amados irmãos, Jesus morreu para te salvar. Jesus morreu por seus pecados, perdão. Jesus morreu por seus pecados, Isaías 53. Jesus foi sepultado para dar testemunho aos da antiga e da nova aliança, que assim como ele buscou os da antiga, ele buscará os da nova. Jesus ressuscitou para te justificar. Jesus Cristo ressuscitou para interceder por você. Jesus Cristo ressuscitou para te salvar. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele aparece com muitas testemunhas agora. Irmã Maura Oliveira, Deus abençoe em nome de Jesus, Pai do Senhor. E agora Jesus Cristo voltará para aqueles que o esperam. Tessalonicenses, para aqueles que o aguardam, Hebreus 9, 27, e para aqueles que amam a sua vinda, 2 Timóteo 4 e 7, estas são as 4 colunas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, crê tu nisso? A Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo, e em teu coração creres que Jesus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Glória a Deus. Você pode crer na tua salvação, irmão? Você ainda crê na tua salvação? Termino dizendo para vocês que a pior incredulidade que existe é esta: eu não crer na minha salvação, eu duvidar da minha salvação. Eu continuo, como eu disse para vocês, irmãos, há mais de 30 anos, 33 anos atrás, aceitei a Cristo como meu Salvador, criei que Ele morreu pelos meus pecados, criei que Ele foi sepultado, eu passei a crer que Ele ressuscitou, eu creio que Ele vai voltar, e eu continuo crendo na minha salvação, em nome de Jesus. Creia você também, creia em Jesus Cristo e serás salvo. Por quê? Porque Paulo diz que a salvação é esta: que te conheçam a ti só, o Pai, como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Esta é a salvação, porque disse Pedro em Atos dos Apóstolos capítulo 2, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado, pelo qual devamos ser salvos, senão o santo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Paulo pregava em Atenas a ressurreição de Jesus, a salvação pela ressurreição de Jesus Cristo. E Paulo continuou pregando desde o seu primeiro sermão até o último. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e vai voltar para buscar aqueles que nele crê. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, faça isso hoje, porque Ele está voltando. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje testifica fortemente que Jesus Cristo está voltando para arrebatar a igreja. E eu quero dizer para vocês, eu não estou doido, eu estou em sã juízo, mas eu creio na volta de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, irmãos. Fiquem com Deus, ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando teus filhos, teus servos, dando-lhe a vida e a paz. Querido Deus, os guarde e os livre do mal e dê saúde a todos. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Digamos juntos, amém. Deus abençoe. Irmão, fica firme até a volta de Jesus. Não vacila não. Fica firme.
vai servindo a Deus, vai buscando a Deus até o dia da volta de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor.